Olá, estamos aqui para apresentar o projeto integrador do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da Univesp. O grupo é o SM2 do Polo Aricanduva. Ah, esse projeto ele teve como principal tema o desenvolvimento de ferramentas de laboratório que venham a favorecer o ensino de matemática nas escolas. A metodologia utilizada e proposta pela Universal Design Thinking é o 8CD, que é o design centrado no ser humano, tá? Então é uma metodologia que consiste em 3 etapas: ouvir, criar e implementar. Durante a fase ouvir, a equipe coleta histórias, se inspira nas pessoas e na comunidade para propor uma ferramenta facilitadora do aprendizado. Nessa etapa, o grupo definiu o local da escuta, fez observação de campo, coletou dados através de questionário, recebeu apontamento dos professores sobre as dificuldades dos alunos e definiu, definiu o problema. O local escolhido foi a Escola Estadual Fernando Mauro Pires da Rocha, na zona leste de São Paulo. E o problema, dentre vários encontrados, um dos fundamentais, né, é a dificuldade dos alunos do sexto ano no ensino fundamental tem para realizar as operações que envolvem multiplicação e divisão. A pergunta norteadora do nosso trabalho é quais as contribuições que o jogo avançando com o resto podem trazer na compreensão e realização das operações de divisão e multiplicação. Aí a gente vai para etapa 2. Na etapa 2, a equipe propõe uma solução através da coleta de dados da escuta do público-alvo. Durante essa fase, o grupo vai do concreto ao abstrato por várias vezes, né? A gente tem as ideias, tenta concretizar, não dá certo, volta. É nessa parte que a criação do primeiro protótipo é feita. Na etapa 2, a partir da problemática encontrada, a gente tem que pensar numa solução para dentro da sala de aula que a gente está estudando. A gente fez isso através do brainstorm. O desenvolvimento do protótipo inicial ele é feito nessa fase e a definição do jogo de tabuleiro adaptado como ferramenta foi a escolha do grupo. Nessa fase também, após a adaptação desse jogo, a gente a gente se reuniu numa sessão de Fishable, que é uma reunião feita com alguns mediadores e com outros grupos também, no qual é exposta as ideias, e tem como principal objetivo a gente aparar as arestas, a gente mudar algumas coisas que estão num rumo errado, é, eles propõem algumas sugestões de melhoria e mostra, né, através de referências ou de própria experiência, algumas sugestões para a gente melhorar o trabalho, tá? Aí a gente parte para a terceira fase, que é implementar, que aí a gente vai testar para ver se realmente o que a gente pensou está de acordo com o que o grupo se vai de encontro à necessidade do grupo estudado, tá? Nessa fase, a gente aplica o protótipo, a gente observa, recebe um feedback, muitas vezes reavalia o protótipo e faz uma nova aplicação para verificar se
se a reavaliação, né, e a recriação do projeto deram certo. Aí a gente parte para o protótipo em si, né? Como eu havia dito, o grupo optou por um jogo de tabuleiro já criado, né? É um jogo que foi criado pelo IME, mas é, está no site da Unesp, que tem jogos para aplicação em sala de aula. E então a gente partiu de um jogo já existente, né? Fazendo algumas adaptações para poder se encaixar dentro da realidade. A gente fez algumas adaptações, como eu já havia dito no jogo, né? Que foram o aumento das grandezas numéricas e a colocação das tabuadas do 2 ao 10. Essas adaptações, elas foram feitas com um único objetivo, o aumento das grandezas para aumentar a complexidade das contas devido aos alunos estarem no sexto ano, né? A gente achou que os números estavam muito pequenos e que isso rapidamente os alunos iriam pegar o jeito do jogo e não ia mais ser um desafio, ia ser algo muito fácil. E colocamos as tabuadas para que todos os alunos tivessem as mesmas condições no jogo. Então, que o aluno que não soubesse tabuada não ficasse, eh, tipo, ficasse travado durante as jogadas por não saber a tabuada. Então, a gente colocou todo mundo nivelado. Aí aqui é o tabuleiro mais de perto, né? O jogo é impresso numa folha mais durinha de papel. O dado e as pecinhas também podem ser substituídas por tampinha ou por qualquer pecinha que dê para substituir, não tem necessidade de ser nada caro. O tabuleiro pode ser até desenhado na lousa, não tem problema nenhum. E aqui as tabuadas, né, também colocadas acessíveis para todos os jogadores. Aqui as regras, né? É, as regras começa no início, todos os jogadores na mesma casa. A casa é a 39, joga-se o dado, o número que der no dado, 39 será dividido pelo número do dado. O aluno dividiu, o que sobrar, o resto da conta da divisão é o quanto ele vai andar, né? Vence primeiro quem chega no fim, tá? Quem consegue ultrapassar a marquinha do fim, tá? Aqui é uma outra demonstração. Esse foi o primeiro protótipo aplicado, né? Foi o primeiro protótipo aplicado. E o que houve? Os alunos encontraram muita dificuldade de realizar as contas com três casas decimais, e isso dificultou bastante a aplicação, né? E levando isso para o grupo e a gente discutindo, acabamos voltando atrás, né? Porque o aumento das grandezas foi uma decisão que tomamos após o fishbowl. E após a aplicação, a gente verificou que realmente os alunos não estavam preparados para aquelas grandezas. Então, a gente decidiu retroceder, né? Deixamos apenas alguns números com três casas decimais, porém, esses números todos pares e terminados em zero, para facilitar um pouco mais a conta. Aí, aqui está o protótipo, a imagem da segunda adaptação feita no protótipo. Após essa, né? Os objetivos gerais do jogo em si é trabalhar as regras de divisibilidade, né? Trabalhar com números primos e também o cálculo e raciocínio lógico, né? Então, na verdade, as regras de divisão, elas acabam sendo memorizadas pelo aluno de uma forma
gradativa e sem o aluno ler que todo número é divisível por um, todo número para divisível por dois, a própria dinâmica do jogo, conforme vai acontecendo, os próprios alunos já começam a perceber essas regrinhas quando tiram um número no dado. Então, por exemplo, quando tiram um número 50 e tiram o 2, eles já sabem que não vai ter resto, então eles já ficam chateados. Ou quando é o 50 e tira o 5, então, assim, ele já começa a fazer parte. é, da própria dinâmica do jogo essas regras. Um pouquinho da fundamentação teórica e a importância dos jogos na escola. A gente pegou o Grando, o Albuquerque como referência, que falam que os jogos são muito significativos, né? E que a matemática deve ser significativa. E o jogo deve ser utilizado mesmo para treino e para fixação do conteúdo. E isso é muito importante. E ainda falando da importância dos jogos na escola, o jogo é uma ferramenta flexível, pode ser utilizado em diversos momentos, de várias maneiras diferentes, né? O professor ele pode verificar os conhecimentos prévios e também a fixação do que ele ensinou. Então, também é uma ferramenta bem importante e tira o aluno um pouquinho da rotina, né? Além de estabelecer regras, de estabelecer o convívio social entre os outros alunos, é muito válido e importante. Os resultados foram bem satisfatórios após a segunda aplicação. Os objetivos, tanto geral quanto específicos, eles foram atingidos, né? Primeiro, a adoção de uma ferramenta que auxiliasse na compreensão e na realização da multiplicação e divisão. Isso realmente foi muito importante e foi satisfatório, né? Além de proporcionar uma atividade lúdica e estimulante, os alunos ficaram muito motivados e interessados, e muitos a gente também conseguiu verificar que durante a aplicação do jogo conseguiu realizar contas de cabeça e também conseguiram raciocinar que dando aquele número ele ia avançar ou dando outro ele não iria. Então, tudo isso ajudou bastante. Aqui ficam os agradecimentos para os mediadores que participaram do futebol e também o nosso mediador, o Carlos Eduardo, que acompanhou a gente todo no processo de elaboração do nosso protótipo e do nosso projeto, e também aos colaboradores, a Ana Lúcia, Eliandro, Maiara e Renata, e também o empenho todo do grupo. Obrigada, até a próxima.